Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. Antigo Testamento, livro histórico de Juízes, do capítulo 1 até o versículo 36. Completo. O contexto da palavra: conquista continua, conquista é esforço continuo. Versículo 1. Depois que Josué morreu, os filhos consultaram a Javé. Depois que Josué morreu, os israelitas consultaram a Javé: quem de nós irá na frente para combater os cananeus? Judá fez uma pergunta, os filhos de Israel. Versículo 2. Javé respondeu: Judá irá na frente, porque eu entreguei a terra nas mãos dele. Versículo 3. Então Judá disse a seu irmão Simeão: vem comigo para a região que me incumbe por sorteio. Lutaremos contra os cananeus, e depois eu irei com você, Simeão, até a região que ele coube, por sorteio. E Simeão foi com ele. Simeão é irmão de Judá. Versículo 4. Então Judá subiu e Javé entregou os cananeus e fariseus e derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Versículo 5. Quando derrotaram os cananeus e fariseus, encontraram Adoni em Bezeque e lutaram contra ele. Versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles perseguiram e agarraram ele e cortaram os dedos polegar das mãos e os dos pés. Versículo 7. Adoni-Bezeque disse então: 70 reis com os dedos polegares cortados das mãos e dos pés. Catava as migalhas debaixo da minha mesa. Deus agora está me cobrando aquilo que eu mesmo fiz. E levaram Adoni-Bezeque para Jerusalém, onde ele morreu. Versículo 8. Os descendentes de Judá entraram em Jerusalém e conquistaram e mataram os habitantes ao fio da espada e puseram fogo na cidade. Versículo 9. Em seguida, os descendentes de Judá desceram para atacar os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na planície. Versículo 10. Judá também enfrentou os cananeus que moravam em Hebrom, que antigamente se chamava Cariate Arbe, e derrotou Cesai, Aimã e Tolmai. Versículo 11. Daí atacou os habitantes de Dafir, que antigamente se chamava Cariate Sefer. Versículo 12. Calebe havia dito: darei como esposa a minha filha a caça, para quem tomar Cariate Sefer de assalto. Versículo 13. Otoniel, filho de Senés, irmão mais novo de Calebe, conquistou Cariate Sefer, e Calebe ele deu a sua filha a caça como esposa.
Versículo 14. No dia do casamento, Otoniel induziu a caça e pediu um terreno ao pai. E ela então apiou do jumento e Caleb perguntou: o que é que você quer? Versículo 15. E ela respondeu: faça um favor. Você me deu terra árida, seca. Dê-me também alguma fonte de água. E Caleb deu as fontes do alto e as fontes de baixo. Versículo 16. Os descendentes do sogro Quinata de Moisés, os descendentes do sogro Quenita de Moisés subiram da cidade das palmeiras com os descendentes de Judá e foram para o deserto de Judá, ao sul de Arade, e se estabeleceram entre os malecitas. Versículo 17. Depois Judá acompanhou seu irmão Simeão junto e derrotaram os cananeus que moravam em Cefate. E entregaram a cidade ao término, por isso a cidade ficou sendo chamada Orma. Versículo 18. Judá tomou Gaza, Ascalon e Acarone, com seus respectivos e território. Versículo 19. Javé estava com Judá, que expulsou os habitantes da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície. Por quê? Estes possuíram carro de ferro. Versículo 20. Conforme foi estabelecido por Moisés, Hebrom foi dada a Caleb, que daí expulsou os 3 filhos de Anak. Versículo 21. Anak, que é o gigante. Os benjamitas, porém, não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Por isso, os jebuseus habitam com os benjamitas em Jerusalém, até o dia de hoje. Versículo 22. Os da casa de José, por sua vez, subiram contra Betel. Betel aqui é uma cidade. E Javé estava com ele. Versículo 23. A casa de José mandou fazer um reconhecimento nas vizinhanças de Betel, uma cidade que antes se chamava Luz. Versículo 24. Os espiões viram alguém saindo da cidade e eles disseram: mostra a nós por onde se entra na cidade, e nós pouparemos a vida de você. Versículo 25. O homem, ele mostrou por onde entrar na cidade, e eles passaram a cidade ao fio da espada, mas pouparam esse homem e toda a sua família. Versículo 26. Esse homem foi para a terra dos heteus e aí construiu uma cidade, a qual deu o nome de Luza. Esse é o nome dela até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés não conseguiu expulsar os habitantes de Bet-San, de Tanak, e de Dor, e de Gebraam, e de Megiddo, e dos seus respectivos arredores. E assim os cananeus continuam morando nessas regiões. Versículo 28. Quando Israel se tornou mais forte, obrigou os cananeus a fazer trabalhos forçados, mas não conseguiu expulsá-los. Versículo 29. Efraim também não conseguiu expulsar os cananeus que moravam em Gazer. Os cananeus continuaram morando em Gazer, no meio de Efraim. Versículo 30. Zebulone não conseguiu expulsar os habitantes de Setron, nem os de Maalol. Por isso os cananeus
continuava no meio deles, embora submetido a trabalhos forçados. Versículo 31. Aser não conseguiu expulsar os habitantes de Jacó, nem de Sidônia, de Maalebe, e de Acazibe, e de Alba, e de Afaque, e de Roobe. Versículo 32. Os asseritas, portanto, ficaram morando no meio dos cananeus da região. Por quê? Não conseguiu expulsá-los. Versículo 33. Nephtali não conseguiu expulsar os habitantes de Bet-Same, nem os de Bet-Anate. Ficou morando no meio dos cananeus da região, mas os habitantes de Bet-Sames e Bet-Anate os serviam com trabalhos forçados. Versículo 34. Quem aos donitas, os amorreus, os encurralaram na região montanhosa, não eles permitindo descer para o vale. Versículo 35. Desse modo, os amorreus continuaram morando em Ares, Ailon e Salebe. Mas quando a casa de José se fortaleceu e os amorreus foram submetidos ao trabalho forçado. Versículo 36 para terminar. O território dos Edomitas se estendia desde a subida dos escorpiões e de pedra para a frente. Este foi o livro de Juízes, livro histórico dos governadores e dos reis, que do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 36, da Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. O rodapé do capítulo 1 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 36, está escrito assim: após a descrição fortemente idealizada do livro de Josué, temos aqui uma apresentação mais realista do processo. A luta contra a cidade, estados cananeia, foi levada a cabo pouco a pouco, graças ao esforço solidário dos diversos grupos. Este foi o rodapé do capítulo 1 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 36. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, que fez o céu e a terra e o mar, e todas as coisas foi feito por eles, por ele. Abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para entender a tua palavra do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ler e nem por ouvir, mas que nós colocamos a palavra dele no fundo do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para que nós tenhamos obediência dessas palavras para a nossa salvação. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom.